Sabe, a jornada de vingança do John Wick é muito mais do que só uma sequência de cenas de ação incríveis. É, na verdade, uma descida moderna ao inferno, uma verdadeira catabases. E é isso que a gente vai fazer aqui, colocar o Baba Yaga no banco dos réus, mas sob o olhar da teologia, para a gente tentar descobrir qual seria o seu destino eterno. Então, esse mapa que a gente vê, ele não é sobre a cronologia dos filmes, não. Ele é sobre a condenação de uma alma. A grande pergunta é: onde, no inferno imutável de Dante, John Wick passaria a eternidade? Para responder isso, a gente vai ter que deixar qualquer simpatia pelo personagem de lado e se apegar à letra fria da lei divina. Para a gente poder julgar o Wick, primeiro a gente precisa entender o que de fato sela o destino de uma alma, o pecado mortal. E para que um pecado seja considerado mortal, 3 condições precisam acontecer. E tem que ser ao mesmo tempo, viu? O ato em si precisa ser grave, a pessoa precisa saber o que é que ela está fazendo é errado, e por fim, ela escolhe fazer aquilo de livre e espontânea vontade. E quando a gente olha para o caso do Wick, nossa, as provas são irrefutáveis. A matéria grave? Homicídio em massa, uma violação direta do não matarás. O pleno conhecimento? Ele não tem nada de inocente. A própria hesitação dele em voltar para a vida de assassino prova que ele sabe muito bem que existe um caminho de paz. E o consentimento deliberado? Bem, aqui está o X da questão. Em cada momento de decisão, o Wick escolhe, de forma consciente, calculada, o caminho da violência e da vingança. A justiça que o John Wick tanto busca é, na verdade, uma ofensa divina. Ele faz vingança com as próprias mãos, tomando para si um direito que, teologicamente falando, pertence só a Deus. Ao se colocar como juiz, júri e carrasco, ele comete um ato de orgulho gigantesco, colocando o desejo pessoal dele acima de qualquer ordem divina. E o que torna a violência do Wick algo tão condenável é a natureza dela. Não é um ataque de fúria, sabe? Um acesso de raiva cega. Muito pelo contrário. É uma violência fria, calculada, executada com uma precisão quase cirúrgica. Nos termos de Dante, isso não é incontinência, como a raiva que simplesmente explode. Isso é malícia pura. É a intenção deliberada de machucar, o que o joga direto para os círculos mais fundos do inferno. É exatamente por isso que alguns círculos do inferno simplesmente não servem para ele. O quinto círculo, o da ira, acho bem improvável. Os irados se afogam na própria fúria, é um caos total. O Wick, por outro lado, ele transforma a ira numa arma. Aquela calma mortal dele no meio do tiroteio mostra que a ira não o controla, é ele quem a usa como uma ferramenta. E o nono círculo, o da traição? Também não parece ser o lugar dele. Pensa bem, mesmo quando ele quebra a regra mais sagrada do Hotel Continental, ele faz isso de peito aberto, de forma direta. A ação dele é um ato de violência declarada, não de enganação. O Wick é um monstro de brutalidade, não de dissimulação. Então, depois de eliminar as outras possibilidades, a nossa análise nos leva, de um jeito que não tem como escapar, a um único e terrível destino, o sétimo círculo. Este aqui é o reino daqueles que definiram a própria vida pela violência contra os outros. Um lugar onde a crueldade é a única lei que existe. E a sentença dele é basicamente um batismo de fogo e sangue. Uma imersão eterna num rio fervente que reflete toda a carnificina que ele mesmo causou em vida. Esse é o Flegetonte, o rio de fogo. É aqui que tiranos e assassinos pagam por seus crimes. E a justiça aqui é poética e bem precisa. A profundidade que a pessoa fica submersa é proporcional ao sangue que ela derramou. E se a gente parar para pensar no rastro de corpos que o Wick deixou, dá para imaginar ele mergulhado até os olhos, ou quem sabe, completamente engolido por esse rio de sangue. Mas no fundo, a verdadeira chave da condenação dele é a escolha final. Diante da verdade divina, não tem mais desculpa humana que se sustente. Dizem que a porta do inferno é trancada por dentro, né? E o Wick, na sua teimosia trágica, se agarra à identidade de assassino. Ele prefere ela à misericórdia. Ele se recusa a largar a dor e a vingança, e essa recusa é o que sela, de vez, a sua danação. Resumindo então, o veredito fica bem claro. O pecado principal, violência. O destino final, o sétimo círculo. O que piora tudo, a malícia fria, calculada. E a punição, uma imersão para sempre, tanto física quanto psicológica, na própria violência que ele espalhou pelo mundo. O tormento dele é duplo. Fisicamente, ele fica se afogando no sangue fervente, sendo caçado o tempo todo por centauros, o que é uma ironia bem cruel para um mestre atirador como ele. Mas a tortura psicológica, essa é infinitamente pior.
A certeza de que ele nunca mais vai ver a sua amada Ellen. A memória dela, que era sua única luz, vai se apagar aos poucos, e no lugar vão aparecer os rostos fantasmagóricos de todas as suas vítimas. E a ironia final? Ele que lutou tanto para enterrar o Baba Yaga, vai ser forçado a ser essa pessoa para sempre. E isso tudo nos deixa com uma última reflexão. O John Wick construiu o próprio inferno, gota a gota de sangue, tiro a tiro. Uma vida inteira dedicada à violência. A grande tragédia é que, talvez, ele nem perceba a diferença entre a vida que ele teve na Terra e a sua eternidade no inferno. E isso leva a gente àquela pergunta final. O inferno é uma sentença que a gente recebe ou é uma prisão que nós mesmos construímos tijolo por tijolo?